Boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o programa Liberdade para Dentro da Cabeça. Eu me chamo Acrísio, eu sou psicanalista, terapeuta, e aqui eu ensino pessoas como saírem do vazio emocional e encontrar uma vida plena e feliz. Bom, gente, é claro que vida plena e feliz não significa que eu vou estar feliz todos os dias da minha vida, isso não acontece. Mas que eu vou ter condições, recursos, ferramentas, sobriedade para enfrentar os obstáculos, isso eu vou ter. Em todos esses trabalhos, há 20 anos, eu percebo algo na vida das pessoas que impede com que as pessoas cheguem a uma vida plena, que é acreditar no jogo que elas estão fazendo. Aliás, todos nós acreditamos no nosso jogo, né? Nós temos as nossas certezas, não é verdade? Você tem a sua certeza, eu tenho a minha certeza, cada um de nós temos a nossa certeza, é preciso tê-las para a gente continuar vivendo. Acontece que a gente não questiona nossas certezas, né? A gente não questiona essas regras absolutas que nos conduzem. Eu vou trazer um exemplo. Na década de 60 houve uma revolução aqui no país, né? E meu pai é militar. E num dos quartéis onde meu pai chegou, diz que conta-se uma história que tinha, nos dias atuais dele e depois da Revolução de 64, havia um busto, uma estátua do Caxias. Caxias era um general, duque de Caxias, que é o patrono do exército. E nesse busto tinham 2 soldados guardando por 24 horas. E um comandante que chegou nesse quartel, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, perguntou ao capitão: por que tem 2 soldados guardando o busto de Caxias? O capitão não sabia, porque ele também é novo, que os militares, os oficiais, são transferidos de um lugar para o outro. O capitão perguntou para o tenente perguntou para o sargento, que é o cara mais antigo de lá. E o sargento contou a história. Olha, na Revolução queriam quebrar a estátua do Caxias, e o comandante da época mandou que ficasse 2 guardas, 2 soldados, cuidando do busto de Caxias 24 horas para que não quebrasse. Mas já haviam se passado 15 anos do final da Revolução. E os soldados continuavam lá. Não fazia mais sentido ter aquele guarda, imagina, 3, 6 pessoas cuidando durante um dia. Então, foi pedido para tirar. E nós temos as nossas certezas. E nós não as questionamos. E um dia no passado, nós tiramos conclusões, certezas, e nós caminhamos com essa certeza até hoje, como se fossem os 2 soldados cuidando do busto de Caxias, anos depois, que já não precisava mais. Você está disposto a questionar as suas certezas, para que você evolua, para que você não fique preso, para que você não fique paralisado. E é justamente esse o tema que quero trazer hoje. Uma pessoa me perguntou, a Acrísio, me perguntou não, ele disse, eu estou paralisado. Eu não sei mais o que fazer. As certezas, entende? As certezas. Vou contar um pouquinho a história dele para você. Antes de contar, eu quero perguntar, você já se sentiu paralisado? Já se sentiu travado, acorrentado? Já se sentiu completamente sem vontade, sem força, sem energia para fazer o que você sempre fez? Já? Deve ser difícil, não é? A Marlene dizendo sim, a Pan, sim, Cida, boa noite, sim. Eu tenho certeza que sim. E isso é agoniante. O André Nage, sim. É quando percebemos, e quando percebemos já passou um bom tempo, a Vitória Rocha dizendo. Jucinéia também sim. Eva Nunes, sim.
Isso. Olha só. Saraiva, Eni Saraiva também, sim. O Igor, sim, já passei por isso, mas após os médicos, entra a história dos médicos que eu vou contar mais adiante, tá? E como é importante a gente ter consciência de algumas coisas que, às vezes, remédios médicos fazem o papel desses soldados cuidando do busto do Caxias, quando a gente deveria ultrapassar essa fase, tá? Então, vamos lá, vamos por partes. Uma pessoa me procura dizendo, um homem de 45 anos, a crise eu trabalho, meu trabalho é caminhando, não vou dizer qual é o trabalho dele, mas eu caminho muito, eu uso as minhas pernas, meus braços muito, faço academia, sou saudável. Mas em determinado dia, eu senti uma tontura, como se eu fosse perder o equilíbrio e eu fosse cair. E isso aumentou nesse dia. E eu senti assim muito mal, parece que eu ia ter um AVC. E eu falei para as pessoas do meu serviço me ajudarem. Eu não conseguia andar e elas me levaram ao hospital. E o médico mediu minha pressão, estava 12/8. Mediu a minha glicemia estava ótima. Fez um eletro, estava ótimo. E ele passou um remedinho para mim e disse: olha, vai que você não tem nada, né? Vai num psicólogo. Tá bom. A partir desse dia, ele disse, ele passou a sentir isso todos os dias, diariamente. O que ele fez? Lembra do jogo? A gente acredita que o nosso jogo é certo. Saiu da academia, saiu do trabalho e ficou em casa. Porque ele tinha medo de andar, medo de cair. Um desequilíbrio muito grande. Olha só o jogo. Bom, ele dali para frente ele fez um monte de exames. Isso foi em 2022. E ele falou comigo essa semana. Fez um monte de exames e tudo normal. O médico sempre dizia é ansiedade. E passou um remedinho para ele. Esse remedinho deixou ele dependente do remédio, porque só o remédio deixava ele bem. Quando ele parava, tentava desmamar, vinha a tontura de novo. E ele tomava o remédio. E ele está assim hoje, fechado, paralisado, trancado, dependente de 2 medicamentos, mas ele não quer mais isso. Ele quer ter uma vida normal. Entende? Então, será que você tem essa estou paralisado? Se vamos descobrir juntos como virar esse jogo, o jogo da certeza de que só o remédio resolve, de que só tal coisa resolve, um jogo que a gente acredita, né? De salvação, tá? Então tá. Qual é a origem, Acrísio, dessa paralisia? Primeira coisa importante a gente saber de onde vem, senão a gente vai ficar tomando remédio a vida toda. Olha, o remédio é importante, tá? Mas se ele vier como uma muleta, ele vai atrapalhar a sua vida, em vários sentidos. O nosso corpo não foi feito para ficar tomando remédio todo dia. Nós temos toda a farmácia dentro de nós. Por que está faltando algo? Porque tem um desequilíbrio em mim. E nem fisiológico, única e exclusivamente desequilíbrio emocional, mental, que me faz trancar essa passagem, sabe? Então, tá. Qual é a origem, então, dessa paralisia? E eu te digo, primeira coisa, traumas. E o que é que você sente quando ouve essa palavra traumas? É algo bom? É algo relativamente normal? Ou é algo muito sério? O que é essa palavra traumas para você? O que é essa palavra traumas? O que é que significa? Qual é o peso que essa palavra tem na sua vida? Consegue dizer para a gente? Diga para mim, qual é o peso da palavra traumas tem na sua vida? Impacta ou não? Tem como o Igor disse, e acredita, Igor, e deixa a gente aterrorizado, não é mesmo? Sim, às vezes a gente precisa até gargalhar para suavizar, né, porque impacta tanto. Olha aqui o André está dizendo, feridas abertas.
abertas. A Mari, consequências. A Marlene, algo de ruim que aconteceu e marcou minha vida. Isso, consequências, feridas abertas, raiva, R, RC Lorena, raiva. Isso. Olha o impacto que o trauma tem na vida da gente. Né? Agora, os traumas, eles não precisam ser algo assim monstruoso, eu sempre digo isso. Os traumas, eles podem ser tão suaves que a gente nem percebe. Olha se dizendo aqui, auto-sabotar, pode ser sem percepção. Pode ter sido um surro, pode ter sido um puxão de orelha, pode ter sido uma palavra, pode ter sido um afastamento, sabe? Ah, Rita, ok. Então, o trauma é uma marca, uma dor, um machucado emocional. Pode ter sido físico, mas fica emocionalmente gravado. Né? Tá dizendo, as coisas são sobre como nós nos sentimos em relação a elas e não sobre como acontecem, certo? Perfeitamente. E é por isso que nós estamos aqui conversando sobre isso. Muito bem, ótimo. Então, os traumas recentes ou antigos. É muito quando a gente fala em traumas, né? Ah, o trauma do meu marido que me traiu, trauma de um acidente, trauma, ou essa pessoa que falou que estava paralisado, ela disse, foi recente o trauma, né? E aconteceu agora. Como dizer que isso tem um reflexo antigo, né? Tá? Então, existem traumas recentes, sim. Como quais? Por exemplo, um homem de 42 anos teve uma dengue, contraiu uma dengue semana passada. Ficou 5 dias de cama, no quarto, fechado. Ele disse assim para mim: nesses 5 dias ninguém veio me visitar, Cris. Mesmo? Ah, como você se sentiu? Me senti invisível. Falei, puxa vida, que chato. Quem que você esperava a visita? Não, nem minha mulher, nem meus filhos entravam no quarto. Ah, então não era uma visita, eram as pessoas que você queria o quê mesmo? Ah, que eles viessem saber se eu estou bem, se eu estou precisando de algo. Tá bom. Vamos conversar um pouco sobre isso. E aí ele diz assim, ele solta a seguinte frase: todo sacrifício que eu fiz não valeu a pena. E nesses 5 dias, ele pega a história da vida dele e diz: todo o sacrifício que eu fiz não valeu a pena, porque minha esposa e meus filhos não entraram no quarto para saber como é que eu estava, se eu estava vivo ou morto, se eu precisava de um remédio ou não. Nossa, é sério isso que você está sentindo, né? Até a Mari dizendo, às vezes, essa invisibilidade me faz sentir como aquele livro que o rapaz acorda no corpo de uma barata. É isso. Não li esse livro, não, mas entendo o que você quer dizer. E aí, vamos conversar mais. Como é que era lá na sua infância, adolescência, quando você ficava doente? Ah, minha tia, uma tia que eu tenho como segunda mãe, mesmo? É. Como que era? Nossa, ela estava o tempo todo do meu lado, trazendo remédio, perguntando se eu estava bem. Sabe essa tia? Ela lavava meu tênis todos os dias. Ela é a tia que eu mais amo, mas ela já morreu. E a sua mãe? A minha mãe também cuidava muito de mim. Eu digo que eu tenho duas mães. Aí eu perguntei a ele assim: e aí? Quem você esperava que entrasse lá para te visitar? Porque quando você está em casa, a esposa, os filhos, quando entram no quarto, ela vem visitar. Né? Não, visita vem de fora. Aí eu perguntei a ele: quem você esperava que viesse te visitar quando você estava com dengue semana passada? E ele disse assim: minha tia. Ah, né? Que saudade, né? Que falta você sente. E aí, fazê-lo entender que o jogo não é esse que ele jogou, que era ter se sacrificado para esperar a visita da esposa com uma tia.
E eu perguntei: "Que sacrifício você está falando?" Ele disse assim: "Eu passei a trabalhar à noite para receber mais, para ter mais dinheiro e construir minha casa". Falei: "Ah, interessante, muito bacana seu propósito. Só que o lance de trabalhar à noite é com a empresa, e a empresa paga mais por isso, e tenho certeza que ela pagou pelo seu serviço futuro". Foi: "Sim, pagou, porque eu estava quites. Foi uma escolha que você fez para receber um dinheiro a mais, e dentro dessa escolha, a empresa te pagou. Aí você pega o dinheiro e constrói a casa. Para quê? Para você, sua esposa, seus filhos. É, então tá certo, né? E você esperava que a sua esposa viesse no quarto o tempo todo porque você trabalhou uma noite e construiu a casa. Como sua tia fazia. Tá. Agora vamos pensar o seguinte: e se a sua esposa lá fora, na sala, na cozinha, chamasse os filhos e dissesse assim para eles: "Olha, não quero que ninguém vai incomodar seu pai, porque ele está com dengue. Deixe seu pai descansar, ele precisa dormir". E ele começou a regalar o olho. Ele não havia pensado nessa possibilidade. Ele havia pensado nas certezas dele, no jogo. E isso poderia, se ele não tivesse uma terapia, isso poderia ter paralisado ele, ter enchido o coração de mágoa, ter ficado com raiva da esposa, dos filhos e tudo mais. Então, traumas recentes trazem a paralisia. Mas aqui comigo, nesses 20 anos de experiência que eu tenho, com imersões presenciais, com terapia, com cursos online, os cursos online não tem 20 anos, né? Tem 3 anos. Nesses 20 anos de trabalho, eu percebo que os traumas de infância são como se fosse o alicerce para que traumas recentes acontecessem ou aconteçam. E como é que isso acontece, Anísio? Bom, vamos supor, olha só, vamos supor não, tem a história dessa pessoa que lá na infância teve uma relação com a tia e com a mãe de superproteção e que ele talvez enxergasse que tudo que ele fizesse ele ia receber essa. Então se transforma num comportamento que deixa ele sensibilizado. E ele, nos dias de hoje, sofre um trauma. A esposa não foi visitá-lo no quarto. E ele não valeu de nada. Né? Mas a crise eu fui casada há 20 anos e o meu marido me traiu. Eu fiquei sabendo que ele tinha 5 anos com outra família. E isso me traumatizou profundamente. Tá? E aí eu não quero mais ter ninguém. Paralisou. Não quero ter relações, não quero ter outro companheiro, não quero viver, não quero nada, estou paralisada. Paralisada. Tá. Não tem nada a ver com a infância. Ah, pois é, né? Mas vamos lá. Por que é que você engoliu tanta coisa? Você não enxergou nas atitudes do seu marido que poderia estar saindo do casamento? Porque você se relacionou com alguém que poderia fazer isso. Estou pondo a culpa nela. Quando a gente se casou, ele prometeu um monte de coisa. Prometeu isso, e você aceitou. Estou pondo culpa. Eu estou querendo dizer assim, às vezes, e muitas vezes, a gente joga um jogo acreditando que está ficando legal. A família é uma família violenta. A família, pai e mãe, bem demais. Pai e mãe brigam, se batem, se estapeiam. A criança aprendeu que isso era amor, que isso era relacionamento. E ela cresce e encontra alguém que tem os mesmos vícios, as mesmas manias, e ela não percebe. Por que não? Porque é o jogo que ela aprendeu, é o jogo que ela entendeu. E ela fica insensível a algumas coisas, como, por exemplo, esse comportamento negativo. E ela repete na vida dela o que aconteceu na infância. Então, traumas recentes são
muitas das vezes decorrentes de traumas de infância. Agora, Crísio, que traumas de infância são esses? Poxa, eu tenho vários conteúdos, eu fiz várias lives falando de traumas de infância, mas eu posso relatar alguns poucos aqui. Por exemplo, abuso. Quando a gente fala abuso, a tendência é entendermos abuso sexual. Não é. Não é só abuso sexual. E não dá para colocar na balança abuso sexual e outro abuso qualquer. Não dá. Porque a dor que dói em mim, só eu sinto dolorido. A dor que dói em você, só você sente. E é dolorida. Não dá para colocar na balança dores pessoais. Né? A Mari perguntando, a crise quando a gente não lembra muito da infância. Isso. A gente não lembra por vários motivos, Mari. E um deles é esquecer, apagar a dor. Porque a gente treinou a apagar essa dor. Pode lembrar? Pode. Nossa, você não tem ideia, Mari. A gente consegue lembrar. Acontece que nosso jogo esquece a dor. Uma vez eu visitei uma pessoa para fazer a imersão presencial, chamada Viagem. Ele é paraplégico, em Cuiabá. E eu falei, eu vim aqui para convidar você, em nome de um amigo seu, para você participar. Ah, não, não quero saber de trauma, não. Isso para mim eu já pus uma pedra. Olha, você não imagina como os traumas têm forças para tirar as pedras do lugar. E a gente acredita nesse jogo. Eu pus uma pedra. Não pôs, não. Você pôs, mas o trauma está lá te incomodando, fazendo você sofrer. E é só num processo de análise profundo que a gente consegue chegar. E a gente chega. E quando a gente lembra, não é que a lembrança faz mudar, porque muitos lembram de traumas e não mudam. Não é só isso. Eu vou explicar mais à frente como mudar, tá bom? Como sair desse jogo. Então, os traumas de abuso, como proibições, é, proibições excessivas, negligenciar o cuidado da criança, negligenciar as necessidades da criança. Ela tem necessidade emocional, a criança tem necessidade emocional. Imagina se você só bate, se você só puxa a orelha, se você. Pai, né? Os pais antigos, hoje não tem isso. Se os pais só puxavam a sua orelha, se só batiam em você, se só desprezavam você, se só nunca deram um elogio para você, se só identificavam falhas e erros do que você fazia. Tudo isso é um abuso. Tudo isso é um abuso. E marca, porque a gente cresce evitando isso. A gente cresce para não sentir isso. E aí a gente vai jogar um jogo que não é o nosso. Nós não jogamos, a gente vai ser quem nós somos, mas jogar o jogo é criar uma falsa aparência de quem nós somos, sabe? Minha mãe nunca me bateu, mas em toda oportunidade ela diz como bateria se fosse outro tempo. A gente não bate só com a mão, a gente bate com as palavras, a gente bate com desprezo, a gente bate com não estar de mal, a gente bate com não olhar, a gente bate com sisudez, a gente bate com não dar carinho, entende? A gente bate de várias formas, né? E isso marca, e a gente cresce levando tudo isso conosco. Então, os traumas de infância, abuso, negligência, abandono, rejeição, tudo isso marca a nossa vida. Como é uma rejeição, a crise? Ó, uma mulher teve um caso, um único caso com um homem, e ela engravida dele. E ele nunca mais quis saber dela, quis falar com ela. Essa criança nasce, é bem cuidada pela mãe, mas a criança nunca soube. Virou adolescente, nunca soube. Virou jovem, nunca soube. Porque ele ouviu pela mãe que esse cara tinha uma família, era casado, e que não era para procurar por ele. Tá. Isso marca
Porque esse menino que se tornou homem de 37 anos de idade, pai de filhos, é uma pessoa explosiva com a esposa, é impaciente. Ele não acredita que o pai goste dele. E ele tem uma frase, uma pergunta: como esse cara pode dormir toda noite sabendo que tem um pedaço dele no mundo e que ele nunca se importou? Isso é um sentimento de rejeição. E aí a pessoa vai jogar um jogo para se afastar desse sentimento. E se torna uma pessoa dura, quando ele não é duro. Entende? Bom, resumo da ópera. Depois, no processo terapêutico, depois de ter feito a viagem, ele procurou o pai. Trocou umas mensagens com o pai. E o pai disse: sinto muito pelo que eu fiz. Não consigo mudar o passado, mas a gente pode fazer diferente a partir de hoje. Que bom que você me procurou. Vamos conversar mais e nos encontrarmos pessoalmente. Mudança, né? Ele acreditava nesse jogo que ele estava fazendo, que era se distanciar e manter a raiva do pai. Quando ele acredita nele e traz possibilidades para narrar a fala dele, como você dorme à noite sabendo que tem um pedaço seu no mundo, ele fala isso e ouve do pai, né? Essas frases. E isso torna ele, esse rapaz de 37 anos, pai de filhos, uma pessoa mais calma e mansa, sem aquela explosão, sabe? Bom, Acrísio, me diga como virar esse jogo. A gente pode virar esse jogo. É perfeitamente possível sair dessa paralisia, desse medo, né? Reinaldo, boa noite. Narcisistas vão pagar pelo prejuízo emocional causado nas vítimas? Não sei. Ele também foi vítima de alguma coisa. Ele não nasceu narcisista, né? E é cuidar por isso. Quando a gente quer passar outra pessoa no moedor de carne, como um ato de vingança, a gente está repetindo o que a outra pessoa fez. Então, para que a gente possa evoluir e crescer, Reinaldo, é importante entender que o outro também foi vítima e ele se comporta no jogo que ele acreditou que era certo, só que ele não teve a oportunidade que você teve de ouvir outras coisas, né? Bom, como virar o jogo? Primeira coisa, remédio não cura essas emoções guardadas. Remédios não curam traumas de infância. Remédios não curam traumas recentes. Remédios trazem um amortecimento. Tá? Quando estamos falando de remédio para essas situações da mente, das emoções, que influenciam o nosso corpo. Eles são bons para me dar uma certa calma, paz, ansiolítico, sair de depressão, para eu poder buscar ajuda, para eu poder buscar uma terapia, para eu poder buscar o equilíbrio da minha mente que está faltando. Sabe? Então, remédio para dores emocionais não funciona. Ele é um paliativo, enquanto você faz um tratamento para trabalhar as emoções, tá? Então, sai disso, muda, vá na origem do problema. Não fica na superficialidade tomando remédio, porque você vai gastar sua saúde física, vai gastar sua saúde financeira e você vai se tornar refém de algo como aquele rapaz do início da live que eu contei, que está dependente de 2 remédios pelo medo de ter um AVC, de cair, de perder o equilíbrio na vida. Tá? Segundo, eu disse assim, ir na origem. Ir na origem não é dizer isso é pertencimento, isso é exclusão, isso é um problema na fase oral.
Isso é falta de fé. Explicações não é ir na origem, tá, pessoal? Porque eu posso trazer todas as explicações freudianas para você, lacanianas, rogerianas, de quem quer que seja, e você vai continuar com o problema. Como um médico dizendo, você tem verminose. Curou? Não curou. Você continua com a verminose. Aí você vai precisar tomar um remédio, um antivermífugo, né? Um vermífugo. Né? E aí, falar que, olha, isso é pertencimento porque você está pertencendo, por isso que você está fazendo, isso não muda você. Dizer que isso é fruto de exclusão, isso não muda você. Dizer que isso é uma falha na fase oral, na fase anal, na fase fálica, não muda você. Dizer que isso é falta de fé, não muda você. Entende? O que muda é ir na origem. É você fazer um processo que envolva entendimento, que é o que essas falas dizem, entendimento cognitivo, emocional e corporal, físico. Os três juntos, porque é assim que a gente funciona. Mas desmembraram e o médico quer corrigir o defeito, entre aspas, emocional no corpo, tomando remédio, não é assim? E aí, um terapeuta, psicólogo, psicanalista querem corrigir o defeito emocional, desequilíbrio emocional, no entendimento. Não é assim que funciona. Como também não basta dizer das emoções. Tem que ser tudo junto. Isso é muito difícil fazer, não é fácil, mas é possível. Com o caminho certo, torna-se mais fácil. Bom, terceiro, primeiro, remédios, cuidado. Segundo, ir na origem, não é só dar explicação mental. Quantas pessoas me procuram na terapia dizendo que sabem tudo. Sabem tudo o que acontece com elas, sabem todos os traumas, sabem todas as teorias, mas continuam com o problema. Isso é cognição, né? Terceiro passo, reconhecer, primeiro, o que em você paralisa. O que provoca a paralisia em você e o que está sendo paralisado. Medo, medo do quê? Ansiedade, ansiedade com o quê? Vergonha, de quê? Depressão, raiva. O que em você paralisa? Então, a raiva está me paralisando, o medo está me paralisando, né? A ansiedade está me paralisando, a vergonha está me paralisando, a depressão está me paralisando. Reconhecer isso e, abraçar. Eu aceito você que está fazendo isso comigo. Para quê? É um mecanismo de sobrevivência. Então, você está funcionando, por isso que isso está acontecendo. Só que está demais da conta. Segundo passo dentro do reconhecimento, você se revelar para uma história que você não estendia, porque não estava ao seu alcance. A história sua, que você traz do trauma, é contada por você. Mas a crise, eu fui abusada sexualmente, continua sendo contada só por você. Isso não é absolvição de quem provocou o abuso, seja lá o que for. Não é isso. Mas é você compreender a história como um todo e não só uma parte que foi vista pela criança. Não só uma parte que a criança era capaz, dentro da hipossuficiência dela, a suficiência só da criança, era capaz de entender. Então é preciso se abrir para a história toda, mas eu não quero, porque me doeu. Então é preciso fazer isso. Terceiro pedacinho aqui dentro, reconhecer as suas capacidades, mas só depois disso, do primeiro e do segundo. Reconhecer as suas capacidades, a sua força, a sua segurança, tudo que tem aí dentro que está tampado, submerso
pelo medo, pela vergonha, pela insegurança, pela ansiedade, né? Pelo trauma. Quarto pedacinho, reaprender. E sabe como a gente reaprende? Repetindo histórias. Porque essa história que você sabe da sua vida, você tem repetido há 50, 40, 30 anos, sem parar. Lembra do jogo? O soldado cuidando da estátua que não precisava mais de cuidado, porque ela não queria risco nenhum. Entende? Então, esse era o jogo que você aprendeu a fazer lá na infância, mas que não precisa mais existir. Então, você precisa recontar essa história nova para você. E, além de recontar, uma forte emoção para substituir a emoção que você viveu lá atrás, uma emoção nova e melhor. Bom, esses são os passos da cura. Te dei os passos. Remédio é paliativo. Ir na origem, mas não com falas. Isso é falta de pertencimento, ou isso é pertencimento. Isso é exclusão, ou isso é problema da fase fálica, problema da fase tal. Não é isso. Ou isso é falta de fé. Não é. Compreensão cognitiva, as mudanças não se dão só aqui. É um conjunto. E esse conjunto se dá no reconhecer o que paralisa você, você se revelar para a sua história, reconhecer suas capacidades e reaprender a partir de uma nova história que você vai contar para você e da forte emoção que você vai reviver de uma forma nova e melhor. Esses são os passos da cura, pessoal, para sair da paralisia. Bom, se você quiser esses passos de uma forma rápida, eu tenho ele. E eu posso te entregar. Te entregar pessoalmente. Num abraço, numa fala, num olhar carinhoso, um olhar mais severo, mais juntos, durante a imersão presencial, a única imersão desse ano, que vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de março, em Brasília. É a oportunidade de você fazer a mudança da sua vida, sair dessa paralisia num final de semana. Isso eu faço há 20 anos, mais de 6.000 alunos meus transformaram as vidas, a vida da família, famílias com mais de 40 componentes, né? 40 pessoas da família fizeram essa imersão comigo. E se não fosse boa, o primeiro já não ia chamar os restantes, né? Então, é a oportunidade da mudança. Então, faz isso. Por alguns motivos. O primeiro, a rapidez. Segundo motivo, é permanente. Tenho alunos de 20 anos atrás que ainda hoje dizem para mim: eu continuo tendo mudanças o tempo todo. Graças àquele treinamento, àquela imersão. Eu tenho ferramentas na minha mão para eu poder usar todos os dias diante dos obstáculos que aparecem. A crise, se não fosse a imersão, eu não suportaria a separação, eu não suportaria a morte, eu não suportaria a demissão, eu não suportaria o que estaria me acontecendo. Na vida existem tempestades e a gente tem que saber andar nelas, não é mesmo? Então, esse é um outro motivo, rápido e permanente. Terceiro, em grupo. Mas você não precisa se abrir, falar a sua história, falar da sua dor. Mas você vai ver as dores das pessoas. E você vai poder dizer, nossa, quanta dor existe. Eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. Eu posso sair disso, nós podemos. E o que um ser humano consegue, eu também consigo. Então, juntos, a gente é mais forte. Juntos, a gente consegue sair. Entende? Então, esse é outro motivo. Outro motivo é no final de semana, é rápido. Você chega na sexta-feira e se volta para casa no domingo à tarde. Imagina que presente. E, nossa, Acrísio, eu saí e liguei para o meu pai, que eu morria de ódio, que eu nunca tinha falado com ele. E eu disse, eu te perdoo, cara.
E isso tirou um peso, uma tonelada do meu coração. Isso mudou minha vida. Outras pessoas dizendo, chegar em casa e ouvir dos filhos assim, pai, quando é que vai ter outra imersão dessa para você fazer? Porque você está tão legal, você está tão gostoso com a gente, tão amável. Nós queremos que você faça isso mais vezes, mas não precisava, né? Porque ele vai ser assim. Ou chegar em casa e dizer, marido, mulher, me perdoa, eu não fui uma boa pessoa com você. Você é uma pessoa tão especial. Eu amo você. Entende? Ou chegar e na segunda-feira ouvir isso, ouvir várias vezes. Ouvir do trabalho. Quero que você seja promovido a gerente, a supervisor. Assim, sem mais nem menos. Por quê? Porque você chega com um brilho no olhar, você chega com a verdade sua. Essa é a imersão, a viagem, que começa na sexta-feira, dia 21 de março, e termina no domingo, dia 23 de março. Só vai ter essa. A grande oportunidade de você sair da paralisia. Você tem o caminho que eu te mostrei, mas você tem esse instrumento maravilhoso, seguro e eficaz, que eu quero trazer para vocês. Então façam assim, entra no link da bio. Ô, Jonatas, entra no link da bio. O link, tem um link aí. Você coloca, Jonas, é o seguinte, http://acrisio.com.br/viagem, ou só digitar na URL lá no endereço acrisio.com.br/viagem. E lá tem todas as informações. Lá tem também um botão para você entrar em contato com a equipe e fazer sua inscrição. Tem 2 detalhes. Primeiro, as vagas são limitadíssimas, porque é pessoal. Não tem multidão. Não tem 100 pessoas, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Não tem. É pessoal. Nós vamos estar nessa distância aqui, ó, que você está me vendo do celular. Eu vou falar com você. Você vai falar comigo. Nós vamos nos abraçar e nós vamos caminhar juntos. É uma transformação que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Tamanha mudança. Então, entra no link da bio, saiba mais, tem muitos depoimentos, tem até uma aula que eu dei sobre algumas coisas de mudanças internas e também como fazer. Eu espero vocês, são pouquíssimas vagas. Por enquanto ainda deve ter algumas, né? Então corre porque é para o Brasil inteiro e de repente a sua vaga pode ser, só precisa de uma, né? Então corre, faz isso hoje. Grande abraço para vocês, espero ter ajudado. Jonas, você merece, você não precisa. Precisar é algo que é uma obrigação. Você não tem essa obrigação. Você tem o merecimento de mudar toda a sua vida de hoje para frente. E quem não for de Brasília tem como? Tem! Compra passagem, vai para Brasília, uai. Pode ir de ônibus, vai de avião, vale, a sua vida vale. Algumas pessoas não conseguem mensurar o que um investimento em si vale. Quanto vale uma separação? Quanto vale filhos? Quanto vale um trabalho? Quanto vale a sua vida, a sua saúde? Né? Então, vai para Brasília. A gente fica lá no hotel, todos juntos. Você não vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Você vai para lá e vai ficar no hotel comigo. Nós vamos ficar juntos, ninguém sai do hotel, a gente fica lá. Tá? As refeições fazemos juntos, nas mesas, nós juntos, sabe? Então, você não vai ficar perdido em Brasília. Você vai chegar e vai para o hotel. E lá você vai sair no domingo, vai pegar o seu voo, o seu ônibus e vai para casa. Vida nova. É isso que importa, tá bom? Gratidão a vocês. Espero que você tenha pego passo a passo de como sair da paralisia que deixa a sua vida tão pequena, tão pequena.
Você merece despertar esse gigante que tem dentro de você e viver uma vida plena e feliz. Gratidão a vocês. Hoje é quinta, terça-feira tem mais. Bom final de semana, até terça-feira. E dá licença que eu vou desligando. Tchau, tchau.